Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vamos juntos na oração? Que tua palavra seja a luz que guia os nossos passos, o mel que adoça os nossos gestos, o perfume que exala o amor no serviço dos irmãos. Que nos deixemos transformar por ela, imprimindo-a em nosso coração e levando-a em nosso peito, como sinal de que tu estás conosco. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bom, eu coloquei lá então a resposta da pergunta da Patrícia. Está lá no grupo, quem quiser depois dar uma olhadinha. Se não me engano, é sobre Gênesis 24, de 1 a 3, e tem a ver com Gênesis 28 também, né? Tem outro capítulo de Gênesis que fala a mesma coisa, a questão de estar na mesma família, né? De casar dentro do mesmo povo, de pessoas da mesma religião, para evitar justamente a contaminação com outras religiões. Fala, Carmeci. Então, a gente estava falando da vida de Paulo, nós falamos a cronologia, nascimento, os estudos dele com Gamaliel. Ele foi um fariseu que perseguiu os cristãos e depois, no caminho de Damasco, se converteu ao cristianismo. Jesus apareceu para ele e, a partir dali, a sua vida mudou completamente. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa de Cristo. E nós vimos já a primeira, aliás, as 3 viagens missionárias, né? A primeira viagem saiu da onde? Saiu da onde a primeira viagem? Saiu de Belém? Saiu de Corinto? E agora, hein? Saiu de Damasco, a primeira viagem missionária de Paulo. Ele saiu de um lugar e voltou para o mesmo lugar. É fácil. Se vocês descobrirem de onde ele saiu, vocês descobrem de onde... Foi de onde? Jerusalém. A resposta está errada. Pé. E aí, se alguém perguntar, Paulo saiu da onde? Vocês têm a Bíblia, têm o mapa, têm as nossas aulas. Por isso que é bom perguntar, tá vendo? Como é que é? Fala, Joyce. Registra esse momento. Antioquia. A resposta está exata. Palmas para Joyce. Ninguém bateu palma, tudo bem. Então, Paulo saiu de Antioquia e voltou para Antioquia. Segunda viagem missionária, de onde Paulo saiu e onde Paulo chegou. Vamos ver aqui. Primeiro engole. Me parece que falaram aqui. Opa! Fala, seu Juscelino. O senhor que é o aluno aplicado. Cesareia. E agora, hein? Fala, Suel. Fala, Manuel. Segunda viagem missionária. Paulo saiu da onde e chegou aonde? Santa Helena. Já engoliu?
Antioquia? Antioquia. Antioquia, a resposta está aí? Exata! E ele voltou para onde? Ué, Antioquia é o grande centro. Ele foi e voltou para Antioquia. Na segunda viagem também, ele sai de Antioquia, só que ele dá uma volta maior, né? Ele não fica só na Ásia Menor. Ele já entra ali na Europa. Oi? Ele foi para Corinto, mas ele saiu também de Antioquia e voltou para Antioquia. Tá? É só acompanhar, por isso que é bom fazer essas perguntinhas para ver se vocês estão sabendo. Então, aqui a gente tem a terceira viagem que está em verde, né? De Antioquia até Jerusalém. Brilhante? É porque aqui já tem um resumo das três. O que está em amarelo é a primeira, Antioquia, Antioquia. O que está em vermelho é a segunda, de Antioquia até Antioquia. Porque de Jerusalém depois ele volta para Antioquia. E em verde é a terceira, de Antioquia a Jerusalém, onde ele é preso. E aí começa já a quarta viagem de Paulo. Olha, a gente tem na cronologia o ano de cada viagem. Então, deixa eu dar o tempo exato para você. Ó, a primeira viagem foi de 45 a 48. Até 46, 47, 48. A segunda viagem foi de 49 a 52. Terceira viagem, de 52 a 54. Tá dando para ver aí, Dona Maria? Dona Maria está aqui. 52 e 54. Então, aqui já foi menos pouquinho. Olha lá, 2 anos e meio aqui, ó. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Que foi a terceira viagem, tá? Então, a média era 3 anos. 2 anos e meio foi a última. Foi mais rápido um pouquinho, tá? Vamos junto. Então, vamos lá. O êxito dessas 3 viagens missionárias, o sucesso dessas 3 viagens missionárias, atiçou os judaizantes de Jerusalém. Eles conseguiram mandar prender Paulo, que regressara da terceira expedição apostólica. Né? Você lembra que ele chegou onde da terceira viagem? Jerusalém, muito bem. Onde que ele chegou na primeira? E na segunda? Vocês estão sabendo, hein? Lá em Jerusalém, o tribuno romano Cláudio Lísias, perplexo como estava, porque ele não entendia o problema religioso em foco, né? O que eles estavam, de fato, acusando Paulo, qual era a acusação. Então, ele resolveu mandar Paulo para Cesareia, onde residia o procurador romano Félix. Lembra, o procurador sempre morava em Cesareia e de vez em quando ele subia a Jerusalém para apaziguar lá a situação. Mas normalmente os procuradores moravam em Cesareia, cidade marítima, ali é mais tranquilo, tem a visão do mar ali. E na época o procurador era Romano Félix. Ok? Beleza? Quem que era o procurador no tempo de Jesus? Quem que era o procurador romano no tempo de Jesus? Na vida pública de Jesus? Parece que era um tal de Pôncio Pilatos. Parece.
Não sei, na minha Bíblia aparece esse nome, né? Então, eles vão se sucedendo, né? Era ele, né? E por que, se ele estava em Cesareia, por que ele desceu subiu para Jerusalém? Porque quando era a época da Páscoa, tinha muito tumulto, muita gente lá, era preciso que o procurador ficasse mais próximo para conter alguma rebelião, alguma situação de muita confusão. Bom, nessa época não era mais Pôncio Pilatos, era Félix. Depois de Félix veio quem que vocês já estão sabendo aí? Depois de Félix. Hã? César. Letra A, César. Letra B. Letra A, César. Letra B, Rainha Elizabeth. Letra C, Festo. O que vocês acham? Festo. Muito bem, vocês estão sabendo, hein? Então foi Festo que veio depois de Félix. Tanto é que Félix não quis julgar, deixou a coisa meio em banho-maria para que o próximo procurador ficasse com o julgamento de Paulo. Bom, o apóstolo Paulo ficou 2 anos nesta cidade aguardando o julgamento. Que cidade foi? Agora a resposta está errada. Cesareia, né? É que vocês ficaram tão perdidos em Roma, nos imperadores. Paulo estava em Cesareia e isso, foi levado para Cesareia e ficou 2 anos nessa cidade aguardando julgamento. Vocês estão vendo que Félix está enrolando, mas está enrolando porque ele não quer resolver, porque ele não vê, né, assim, nenhum problema com Paulo. Ao mesmo tempo, ele não quer desagradar os judeus. Então ele fica ali meio em cima do muro, enrolando a situação. E vendo que o caso não se resolveria em breve, Paulo apelou para o tribunal de César em Roma, tinha direito a isso porque era cidadão romano, tá? Então ele chega e fala: não, eu quero o tribunal de última instância, né? Porque lá ele conseguiria chegar já no centro do império e de lá até os confins da terra. Lembra de Atos dos Apóstolos? Você vai chegar até os confins da terra. Brilhante? Então, com isso, a gente já dá um outro tique aqui, ó. Ele prisioneiro em Cesareia entre os anos 56 e 58. Tem outros autores que vão falar essas datas diferentes? Sim, isso aqui Tem autores que falam que Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo. É uma outra hipótese, né? São anos aproximados aqui, são datas aproximadas que a gente está dando. O embarque para Roma se deu no começo de outubro de 60. Eu já ia falar 1960. De 60, porque a gente está tão acostumado. Quando se aproximava o inverno. Você não tinha nascido nesse ano ainda? 60? Ainda bem, né, Joyce? Se tivesse. Lucas, companheiro de Paulo a bordo, nos deixou impressionante relato dessa viagem infeliz, que a gente já leu lá em Atos capítulo 27 e capítulo 28. O navio naufragou junto à ilha de Malta, onde Paulo, Lucas e Aristarco passaram o inverno, né? Lucas, São Lucas. Paulo, São Paulo. Aristarco, não sei. Passaram o inverno aqui, ó. Essa beleza aqui, ó, de Malta. Igual aquele filme lá
do Tom Hanks, o náufrago, né? Só não tinha a bola para eles conversarem, né? O Wilson, faltou o Wilson só, mas tinha Lucas, Paulo e Aristarco. E prosseguiram para Puteoli, que é já aqui em cima da botinha aqui da Itália, perto de Nápoles, onde chegaram depois a Roma, por volta do ano 61, né? Então, aqui a gente tem a viagem a Roma, né, em azul, um trecho pelo menos. Paulo, então, ficou nessa cidade. Que cidade que Paulo ficou em prisão domiciliar mesmo? A resposta está errada. Ele chegou onde, gente? Aqui, ó. Aqui, ó, chegaram a... Opa! Chegaram a Roma. Aqui, ó. Já chegou em Roma. Já chegou. Já chegou. Paulo ficou nesta cidade. Que cidade foi essa? Roma. Em prisão domiciliar até 63. São Lucas não nos diz qual o desfecho do processo, mas é de crer que tenha terminado com a libertação de Paulo. Por quê? Porque o Atos dos Apóstolos, vocês lembram que ele corta o filme. Na hora, e agora? Paulo vai ser condenado ou foi solto? Cri, cri, cri. Não, a gente não sabe o que acontece depois. Durante esses 2 anos, Paulo manteve intercâmbio com os fiéis do Oriente, resultando daí as 4 cartas do cativeiro. O que é cativeiro? Prisão. Quais são as 4 cartas? FM, Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Essas coisas que é bom pôr em prova. Fala, Alcione. Como que eram enviadas essas cartas? Boa pergunta. Era interessante porque o Império Romano, uma coisa que o Império Romano investiu foi em estradas. Lembra até do filmezinho? Estradas. O Império Romano investiu em estradas, por quê? Para facilitar o acesso, a fiscalização, a passagem de exército, o comércio, né? Há historiadores que dizem o seguinte, que de 30 em 30 quilômetros, então vamos colocar um trecho aqui de 30 km, em média, de 30 em 30 quilômetros, o que eles colocaram aqui? O posto Ipiranga? Letra A, posto Ipiranga. Letra B, um pedágio. Letra C, o entreposto dos Correios. E agora, em Cadetião? De 30 em 30 quilômetros tinha um entreposto dos Correios, justamente para facilitar o envio e recebimento de mensagens por essas estradas, né? Então, eles melhoraram as estradas, abriram acesso, e as cartas eram passadas assim, enviadas por mensageiros, mas tinham também esses entrepostos. O Império Romano melhorou as estradas e também ele fez muitos entrepostos dos Correios para facilitar esse envio e recebimento, né? Brilhante? Bom, beleza? Prosseguindo aqui. O resto da vida de Paulo é incerto. A gente não sabe o que aconteceu, né? Talvez tenham passado de Roma para a Espanha,
onde ele queria atingir até os confins do mundo, né? Romanos 15, 24. Há hipóteses que da Espanha ele tenha voltado para o Oriente, onde escreveu mais 2 cartas, as pastorais, a de Timóteo e Tito. Né? Então, é certeza que ele foi para a Espanha? Não. Da Espanha, certeza que ele foi para o Oriente? Também a gente, né, não sabe, é incerto. Agora, finalmente, então, ele foi preso no ano 66 e levado para Roma. E esse segundo cativeiro romano foi mais penoso, foi mais difícil do que o primeiro, porque Paulo aqui não estava em prisão domiciliar, com a tornozeleira, vamos dizer assim. Ele não estava em uma casa, onde ele podia receber grupos de pessoas, evangelizar, não. Aqui ele estava já numa prisão comum, como malfeitor, porque desde 64 o nome de cristão era ilícito. Se não me engano, aqui já começa o período de César Nero. E o grande perseguidor, né? A igreja teve grandes perseguidores e Nero foi um deles. E Nero já, quem for cristão está fora da lei. Quem se declarar cristão é fora da lei, já pode pôr na cadeia e a gente já vai arrumar a condenação dele. Somente Lucas, nessa prisão aqui, somente Lucas o acompanhava. Como se sabe de 2 Timóteo 4, versículo 11. Testamento do apóstolo escrito naquele cárcere como terceira carta pastoral, que é uma das últimas cartas de Paulo, né? Já é o testamento dele, já são as palavras finais dele, né? A segunda a Timóteo, segunda carta a Timóteo que ele escreveu dentro da prisão. Então, além daquelas 4, a gente coloca essa. Quais são as outras 4 mesmo que ele escreveu na prisão? Filemão. Nossa, sem olhar, hein? Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. E a segunda Timóteo. Beleza? Sim. A gente já viu ali Paulo já na prisão. Então, o que a gente tem aqui, prisão em Roma. Com isso, depois dessa prisão, o que acontece? E agora? Seu Genival. Seu Genival cortou o pescoço ali, hein? Bom, ele ficou preso e depois é de crer que a condenação à morte tenha sido proferida e executada no ano de 67. Ao apóstolo tocou o papel de proclamar e defender a liberdade dos cristãos frente à lei de Moisés. Aqui foi, né, ele foi decapitado, né? Se Paulo não tivesse feito isso, ou seja, defendido a liberdade dos cristãos, por exemplo, contra principalmente os judaizantes, lembra os judaizantes? Se Paulo não tivesse feito isso, o cristianismo se teria tornado uma seita judaica e teria perecido com outras seitas judaicas no início da era cristã, né? Por isso que Paulo foi tão importante para o cristianismo, porque ele tirou as tradições judaicas que estavam arraigadas no cristianismo, principalmente defendida pelos judaizantes. Porque eles queriam colocar tanto as tradições judaicas que ia acabar virando mais uma seita judaica. E Paulo defendeu essa liberdade diante desses grupinhos que queriam que mantivesse essa tradição judaica. Por exemplo, a circuncisão. Lembra que teve até o Concílio de Jerusalém, que defendeu a liberdade diante das tradições judaicas. Os cristãos, os pagãos, não precisariam passar pelas leis de Moisés para chegar no cristianismo. Bastava acreditar no Senhor Jesus, né, e ser batizado, uma conversão de vida, lógico, mas não, eles não precisariam passar pelas tradições judaicas. E isso Paulo foi um grande defensor. E por causa dessa causa que Paulo defendeu, é que ele padeceu durante toda a sua carreira apostólica
E uma imagem desses sofrimentos a gente vai ler lá no catálogo das dores do apóstolo. Vamos abrir na 2 Coríntios 11, 23 a 29. 2 Coríntios 11, 23 a 29. 2 Coríntios 11, 23 a 29. O catálogo das dores do apóstolo. O que ele precisou sofrer para defender o cristianismo, né? E essa liberdade dos cristãos diante da lei de Moisés. Segunda Coríntios 11, 23 a 29. Aliás, eu acho que aqui começa 23 ali, 23 A, B, C, seria a terceira frase já. Muito mais do que eles, Paulo está fazendo a sua defesa. Pelos trabalhos, Paulo trabalhou? Então, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte, 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma, né, que era comum, né, eles davam 39, né, mas não falava 39, falava 40 menos uma, para não chegar às 40, não podia chegar nas 40. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Esse é um pouquinho que a defesa dele, né, o catálogo que ele faz das suas dores, dos seus sofrimentos, de tudo aquilo que ele passou por causa do evangelho. Para Paulo não existe mais escravo ou livre, judeu ou grego, homem ou mulher, todos nós somos um em Cristo, né? Aliás, falando de homem e mulher, eu queria dar os parabéns a todos os homens aqui presentes, porque hoje é o dia do homem. Não parece, mas é. Dizem que é, né? Muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os homens! Parabéns! É dia de quê? Trabalhar, né? Agora que foram avisar, né? Puxa vida. Hoje é dia de todos os santos. Ó, Genival está agradecendo o elogio da Alcione. Bom, então a gente nesse trecho aí percebe a energia, a fibra do apóstolo, que além do mais devia sofrer, além de toda essa lista, tinha alguma moléstia, tinha alguma coisa que Paulo sofria de modo muito crônico, muito agudo, com acessos de dor, como a gente vê na 2 Coríntios. E para que pela grandeza, fechou aí?
das revelações eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. E quando sou forte, então sou fraco. Porque aí não se manifesta a força de Deus. Não se pode explicar o que tenha sido esse aguilhão da carne de Paulo. Hipóteses. Seria uma doença dos olhos? Porque na carta aos Gálatas, capítulo 4, vamos lá ver o que ele fala. Gálatas 4, de 12 a 15. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física. 4:13 aqui, ó. Bem sabeis que foi o quê? Uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o evangelho a primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas ao contrário me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde estão, olha o versículo 15 que é importante também. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? Bom, aqui já entra no outro assunto. Mas vocês estão percebendo que uma hipótese é a de que esse aguilhão da carne seria essa doença terrível que ele teve, e aqui dá a entender que pode ser uma doença relacionada aos olhos. Tanto é que vocês queriam tirar os olhos de vocês para me dar. Poderia ser esse aguilhão da carne? Poderia. Paulo não vai falar o que é. Essa doença poderia ser um esses tapas que ele recebeu de Satanás, vamos dizer assim, mas que a doença foi propícia para que ele levasse a palavra aos Gálatas pela primeira vez. Ele ficou doente, aí o pessoal acolheu e lá ele começou a evangelizar, mesmo com esse problema sério nos olhos. A bateria está acabando. Muito bem. Muito, muito boa a sua observação. Diminuirei a luz para que a bateria não acabe antes do tempo acabar. Outra possibilidade, esse aguilhão da carne que fala Paulo na 2 Coríntios, seria a resistência dos israelitas, irmãos de Paulo segundo a carne, a fé cristã, conforme a gente vê Romanos 9, de 1 a 3? Será que esse espinho na carne seria essa resistência dos irmãos? Olha o que Paulo fala em Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são, bom, aqui já é o versículo 4,
Então, esse aguilhão, esse sofrimento de Paulo, seria por parte dos irmãos que não acolheram, que fizeram resistência contra ele? Isso também chateia bastante, né? Isso aí também é algo que, nossa, onde eu vou, esse povo está atrás e está me perturbando, né? Bom, então a gente tem essa possibilidade. Poderia ser uma doença ou poderia ser essa resistência que ele encontrou por parte dos irmãos dele, dos israelitas, né? O que é? Bom, aí é o caderninho da Carmeci. Só esse caderninho poderá trazer a resposta na vida eterna. Quem quiser, as portas do céu estão abertas. Mas vamos esperar Deus chamar primeiro, né? Eu acho mais interessante. É. Brilhante, pessoal, tudo bem? Desligaram aí porque sinal que está frio. Também vocês tomando chimarrão e uma sala fechada e o ar desligado. Aqui, Dona Maria, pode sentar aqui que está tudo desligado agora. Bom, Paulo nos deixou 13 cartas. E a carta aos Hebreus, e a epístola aos Hebreus, né? A gente, embora esteja agregado ao epistolário paulino, as cartas de Paulo, mas ela, com certeza, não é de autoria de Paulo. Não foi Paulo que escreveu. O estilo é diferente, o vocabulário, os conceitos, as expressões, não foi Paulo que escreveu. Tanto que na missa a gente não fala carta de Paulo aos Hebreus. Não, a gente fala carta aos Hebreus, né? Mas ela é uma carta canônica, ou seja, é inspirada. Ela faz parte do cânon, faz parte da lista dos livros sagrados. Está na Bíblia. E ela é importantíssima para a gente entender, por exemplo, o sacerdócio de Cristo. Tem um tema da fé também, que é importantíssimo, né? Hebreus 11 fala da fé, etc. e tal. Alguns críticos também discutem a autoria de Paulo com relação a algumas cartinhas dele. Por exemplo, eles discutem se a 2 Tessalonicenses seria de Paulo, a carta aos Efésios, a 1ª e 2ª Timóteo e a de Tito. Bom, esse assunto a gente vai tratar no início de cada carta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que que eles colocam esse ponto de interrogação com relação foi realmente Paulo que escreveu? A gente vai entender um pouquinho como que é feita a redação das cartas e depois na introdução de cada uma a gente vai ver tudo isso com maiores detalhes. Brilhante? E quando vem esse negocinho não dá certo. Alguma pergunta? Bené? Cadê Bené falar nisso? Só a Benedita, a outra não veio ainda. Não foi dessa vez, teve um imprevisto. Mas da próxima ela vem, se Deus quiser, e não tiver visita. Alguma pergunta, Alcione, Arnaldo? Espera aí que hoje é dia do homem, fala aqui. O período que Paulo permaneceu em Roma, mas o que você fala, todas as vezes, a maior parte são prisões. E como ele evangelizava? Nas prisões? Só nas prisões? Isso. Na primeira prisão, ele evangelizou bastante. Por quê? Porque a prisão domiciliar, ele recebia grupos, ele podia receber grupo de pessoas, ele teve, vamos dizer assim, esse privilégio. Ele não podia sair, mas ele podia receber grupo de pessoas na sua casa. Fala. Podia receber, isso. Agora, nas outras prisões já não, né? Na última prisão, por exemplo, ele já ficou em cela comum, como um prisioneiro, né? Já o período de Nero, e ali ele não teve tanta ocasião de evangelizar pessoalmente, mas ele teve ocasião de evangelizar através das suas cartas, né? Então, a prisão, ele não encontrava as pessoas, mas ele aproveitava o tempo, então, quando era possível, logicamente, né, de
escrever suas cartas. Tanto que a gente tem 4 ou 5 cartas do cativeiro dele, da prisão dele. Primeiro você responde essa pergunta aqui. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Eu quero saber o seguinte. Dona Maria já escreveu a pergunta? Eu quero saber por que Paulo, tem pessoas que invocam Paulo como contra picada de cobra. Por quê? Por quê? Não, aí já... Escreva no papel. Daqui. Pode ser, é de preferência, né? A pergunta é curtinha. Por que Paulo é invocado contra a picada de cobras? A passagem está em Atos 28, de 1 ao 6. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Paulo, entretanto, saiu para recolher uma braçada de gravetos a fim de os lançar ao fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. Os nativos viram a cobra venenosa pendurada na mão dele e diziam entre si: este homem é mesmo um criminoso. Apenas escapado do naufrágio, a justiça divina não lhe permite viver. Olha o julgamento aí, né, do povo. Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo sem sofrer nenhum mal. Achavam que ele fosse ficar inchado e cair morto imediatamente. Esperaram muito tempo. O pessoal ficou marcando lá o tempo. E vendo, agorinha, peraí, não, mais um pouco. E vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Ou seja, de um criminoso, em questão de alguns versículos, ele já passou a ser um Deus. Olha como é que é o julgamento das pessoas, né? A ver uma coisa, já faz logo um julgamento. A língua, como é que é, né? Mais venenosa que aquela serpente é a língua dos nativos. Mas depois eles falaram que era um Deus. E, aí já foi a questão lá de Públio, que ele curou o pai de Públio que estava com febre, estava de cama com febre e disenteria. Lembra que Lucas dá detalhes da doença. Certo? Então, coloca aí. E tem a ver com o evangelho, porque o Senhor falou que aqueles, né, Marcos 16, 18, né, que tem a ver com essa passagem. Marcos 16, 18. Paulo é a realização dessa passagem aqui, né? Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Como que a gente sabe procurar uma passagem, por exemplo, na Bíblia? Tem uma coisa que se chama concordância bíblica. Eu não sei se vocês já... Que é um instrumento de consulta, né? Concordância bíblica. Né? Lógico que se você tem a Bíblia em PDF, você vai lá localizar, né? Localizar, você vai lá e digita e acha. Mas assim, tem livros, né? E não sei se tem aplicativo com concordância bíblica, mas a concordância é um livro que tem
todas as palavras, vamos dizer, de A a Z. Então, eu quero achar Herodes na Bíblia. Eu vou lá na concordância, letra H, e procuro Herodes. Aí lá vai ter todas as passagens que tem Herodes. Né? Tem, se não me engano, o aplicativo da Bíblia Jerusalém, ele tem uma procura lá, tem uma lupinha que você consegue procurar. Mas o nome oficial para você achar alguma coisa na Bíblia é Concordância Bíblica, que é um livro, né, um manual onde tem todas as palavras e primeiro tem a palavra, depois tem a passagem, as passagens que você vai encontrar. É um instrumental que eu não falei ainda, mas que a gente pode usar para falar da Sagrada Escritura. Né? A tarefa de escrever era difícil e lenta. Por quê? Não tinha papel. O que tinha na época? Papiro. O que é papiro? Hã? É uma planta, né? A gente pega, é uma planta assim, a gente pega os ramos dela, coloca assim, depois entrelaça, prensa, coloca para secar, ele vira, né, tipo um papel aquele texturizado, né? Isso é o papiro. Papiro é o nome de uma planta também, só que não é assim, né? É bem juntinho, né? E tinha também o pergaminho. O que é o pergaminho? Joyce, para tirar 10 agora, você já tirou a metade. O que é o pergaminho? É pele de uma lagartixa? Pele, né, de um animal, couro, né, ou pele, que tirava, esticava, colocava para secar, e ali podia também escrever com estiletes de plantas ou penas de ganso, né? E tinha um instrumento também que era de ferro, então ele fazia uma pequena incisão e ao mesmo tempo eles colocavam tinta. Então eles faziam tipo um cortezinho com incisão e com tinta, tipo uma tatuagem, né? Só que na pele dava mais a gente vai ver como que dava trabalho. Paulo, ele não escrevia diretamente, mas ele usava de escribas peritos, como a gente vê na carta aos Romanos falando de Tércio, que foi um escriba, né? Alguém que Paulo ficava ditando e a pessoa ia escrevendo, né? Talhando ali, marcando o couro ou escrevendo no papiro. Por exemplo, Silvano era escriba de Paulo, Silvano, já ouviram falar desse nome? Timóteo. Então, nessas passagens aqui, a gente vê Paulo fazendo referência a esses escribas, essas pessoas que ficavam escrevendo enquanto Paulo ia ditando. Né? Quando que Paulo fazia isso? Preso são 4 cartas, e as outras? Ele tinha que fazer isso. Talvez, aí, ó. Passa o outro slide, Rodrigo. Talvez ele não escrevia, né? Ele não fazia isso durante o dia porque ele tinha que pregar e trabalhar com as próprias mãos. Aí, quando chegava em casa à noite, depois do trabalho, bom, eu trabalhei o dia inteiro. A gente teve o nosso encontro, chegando em casa agora, ele fazia em serões noturnos, né, que não podiam durar 2 a 3 horas. Então, de agora, vamos dizer, 10h30, 11h30, lá para meia-noite, ele parava no máximo. Por quê? A luz era fraca e amarelada, era uma luz de azeite. A posição que ele ficava, que não tinha cadeira e mesa como a gente tem, né, não tinha lâmpada. Então, ele ficava sobre o chão, a almofada, muito incômodo e talhando ali no papiro, no pergaminho. Então, o rendimento do trabalho era difícil. Por minuto, ele conseguia escrever 3 sílabas. Então, uma palavra que tem, em média, as palavras têm 3 sílabas, né? Uma palavra por minuto, mais ou menos. Então, ele falava, graça.
Vou dar um minuto, que ele falou graça, aí o cara tem que escrever lá, o escriba. E paz. É quase outro minuto, né? E se ele errava, né? E o Errorex. E o notebook. Fala, Carmesí. Provavelmente porque ele faz referência lá na... E eu estou passando aqui para voltar. Voltar. Aqui, ó. Depois procura essas referências, vai falar do Tércio, Silvano, Timóteo e talvez algum outro também. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo.